Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem e Mártir, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este encontro da nossa Escola da Fé. Hoje é terça-feira, como de costume, nos reunimos agora durante a pandemia online para nos aprofundarmos no conteúdo da nossa fé. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, mais especificamente por meio do compêndio do Catecismo. E hoje nós iremos estudar um dos artigos da nossa fé que consta no símbolo apostólico, a nossa profissão de fé, que diz: creio no Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar esse artigo de fé. Não terminaremos hoje, pois temos várias questões sobre o Espírito Santo. Iniciemos, portanto, esse nosso encontro invocando este mesmo Espírito, a fim de que nós que pretendemos falar sobre o Espírito, que ele sobretudo nos inspire, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê coragem para vivermos a vida de Jesus Cristo. Convido você a rezar comigo a invocação ao Espírito Santo de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Santa Luzia Virgem e Mártir, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, tomemos então o nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica em mãos. Quem não tem, pode encontrá-lo no site do Vaticano. Nós vamos iniciar, como dissemos no início, o estudo do artigo de fé, creio no Espírito Santo. Estamos chegando no fim do estudo da nossa profissão de fé. Esse artigo está já pertinho do final da nossa profissão de fé, no símbolo apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mais ou menos no fim, né? Vamos então à questão 136, que corresponde aos parágrafos 683 até 686 do Catecismo. A pergunta é a seguinte: o que quer dizer a Igreja quando professa: creio no Espírito Santo? Essa é a questão. O que a Igreja diz? O que ela está querendo dizer quando professa: creio no Espírito Santo? Lembrando que a fé que nós professamos é a fé da Igreja. Eis a resposta. Crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. O Espírito foi enviado aos nossos corações a fim de recebermos a nova vida de filhos de Deus. Então encontramos aqui a pergunta e a resposta, e agora nós vamos fazer o comentário sobre esta resposta. O que a Igreja quer dizer quando afirma creio no Espírito Santo? Bom, nós vimos que logo no início o compêndio nos diz que crer no Espírito Santo é professar a fé na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui automaticamente nós precisamos pensar
na Trindade, na Santíssima Trindade, no Deus que é uno e trino. Como nós já dissemos, nós somos uma igreja que tem uma fé monoteísta, ou seja, acreditamos na existência de um único Deus. Entretanto, o nosso monoteísmo não é estrito, mas trinitário. Cremos num único Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus não é a solidão de um, mas a comunhão de três pessoas. E continua o compêndio dizendo que este Espírito procede do Pai e do Filho, e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. Bom, aqui tem muita coisa a ser dita. A mesma adoração que nós rendemos ao Pai pode ser dada ao Filho e ao Espírito Santo. A mesma adoração, pois o Espírito tem a mesma dignidade na Santíssima Trindade. Ele é Deus de Deus, luz da luz. Então, podemos adorar o Pai, adorar o Filho e adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a mesma adoração que recebe o Pai e o Filho, assim como tem a mesma glória que tem o Pai e o Filho. Não é porque é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que a adoração dirigida ao Espírito Santo é diminuída. Não. O Espírito Santo é adorado com o Pai e com o Filho, e é glorificado com o Pai e o Filho. Na Trindade, tudo aquilo que é realizado por uma das pessoas, as outras duas estão junto. Como a gente vai ver daqui a pouco, nenhuma das ações de uma das pessoas da Trindade é feita a sós, isoladamente. Isso é importante, tá? Então, na liturgia, a igreja se dirige ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Essa é a oração da igreja. Podem perceber as orações da missa. A gente sempre se dirige ao Pai pelo Filho na unidade do Espírito Santo, no Espírito Santo. Mas você pode falar diretamente com o Pai, você pode falar diretamente com o Filho, pode falar diretamente com o Espírito Santo e render a mesma adoração às três pessoas da Santíssima Trindade. E o compêndio nos disse que o Espírito procede do Pai e do Filho. Aqui nós encontramos a seguinte afirmação, que o Espírito Santo que desceu e chegou até nós, ele procede de Deus Pai e de Deus Filho. Essa questão, como a gente já comentou há um tempo atrás, olhando para a profissão de fé contida no símbolo niceno-constantinopolitano, criou uma confusão entre os cristãos do Ocidente e do Oriente. Os concílios de Nicéia e Constantinopla diziam apenas que o Espírito procede do Pai. Depois, a Igreja Latina, no Ocidente, inseriu procede do Pai e do Filho, acertadamente. O Evangelho segundo João nos ajuda a entender isso. Mas houve uma grande confusão, uma grande discórdia por conta disso. A questão é bem longa, essa questão do cisma do Oriente que se deu em 1054 de modo oficial, criando-se assim ou surgindo assim as igrejas ortodoxas no Oriente e a igreja latina ligada ao Papa aqui no Ocidente. Então o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, por expiração eterna. Então esse procede do Pai e do Filho aqui nós devemos pensar dentro da eternidade. Lembrando que a eternidade não tem tempo, não tem espaço,
não tem história, é um eterno hoje. Então tudo isso ocorre fora do tempo. O Espírito procede do Pai e do Filho fora do tempo, por expiração. Isso é um termo técnico utilizado pela teologia, tá bom? Depois o compêndio fez aqui uma citação da carta aos Gálatas, de São Paulo aos Gálatas, muito conhecida de todos nós. Gálatas capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte, que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Mais especificamente, São Paulo diz, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gálatas 4, versículo 6, indicando aqui que o Espírito Santo é a pessoa amor na Trindade. Então, explicitamente, São Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É a pessoa amor, portanto. Há um modo de compreender a Trindade, existem muitos outros, mas esse que eu vou dizer agora, ele é muito difundido, é de Santo Agostinho, que diz o seguinte, na Trindade, o Pai é aquele que ama o Filho. O Filho que recebe amor é o amado. Se o Pai é aquele que ama, ele é o amante. Essa palavra caiu num sentido bem negativo entre nós, não é? Mas quem ama é o amante, o Pai é o amante do Filho, o Filho é o amado. Por isso, São Paulo se dirige aos membros das igrejas, das quais ele se dirigia, muitas delas ele fundou, dizendo justamente isso, amados, amados, porque Cristo é o amado. E nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nos tornamos também amados de Deus Pai. Então, quando nós nos dirigirmos uns aos outros, dizendo amado, nós estamos fazendo uma referência explícita ao amor do Pai ao Filho. Pelo Espírito que habita em nós, nós também nos tornamos filhos de Deus, portanto, filhos amados, habitação do Espírito. Também clamamos Abba, ó Pai, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Portanto, o Espírito Santo, dentro dessa relação do Pai e do Filho, é a pessoa amor que envolve as pessoas do Pai e do Filho. É uma relação circular, é um dos modos de compreender a Trindade. Os teólogos usam um termo técnico também chamado pericórese, tá? Para indicar justamente essa relação circular, amorosa, essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dentro de uma relação de compartilhamento, de amor. A linguagem utilizada pela teologia é a interpenetração, né, para dizer que uma pessoa está na outra e cada uma está nas outras pessoas. Então, pericórese. Depois a gente poderia falar mais sobre esse termo, tá? Então, o Pai é o amante, o Filho o amado, e o Espírito Santo é a pessoa amor que envolve o Pai e o Filho. Portanto, Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade envolvida de amor. E a criação é reflexo desse amor intratrinitário. A criação é essa explosão de amor em Deus. São João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. Por isso, criou todas as coisas por amor, criou a cada um de nós também por amor. Deus é amor, uma das afirmações mais curtas da Sagrada Escritura, mas uma das mais contundentes que nós temos. São Paulo nos diz que o Espírito Santo é o amor de Deus que habita em nossos corações. Aqui nós falamos de um outro termo técnico que é importante falar, é a inabitação do Espírito Santo. Inabitação significa que o Espírito habita dentro.
mora dentro de nós. Essa partícula in, aí no início, não é de negação, mas ligado àquilo que está dentro. Então, o Espírito Santo habita em nós por sua inabitação, ou seja, mora dentro, está dentro de nós. Nós recebemos esse Espírito ordinariamente pelo batismo e pela crisma, mas o Espírito sopra onde quer, nós ouvimos o ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Nós encontramos relatos no livro dos Atos dos Apóstolos que nos mostram que o Espírito Santo chegou antes da via sacramental, antes do batismo. Então, ordinariamente, como é que nós recebemos o Espírito Santo? É pelo batismo e pela crisma. Mas o Espírito não se prende, o Espírito sopra onde quer. Ouvimos o ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Isso significa que nós não podemos prender o Espírito Santo de Deus, colocá-lo num quadrado, num caixote e colocar limites para a ação do Espírito. O Espírito Santo age na igreja, age em cada um de nós. E o compêndio finaliza essa questão 136, dizendo que o Espírito habita em nós justamente para nós entrarmos na nova vida de filhos de Deus. São Paulo desenvolve bem esse tema em suas cartas, contrapondo o velho homem em Adão com o novo homem em Jesus Cristo. O velho homem viveu para o pecado, o novo homem, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo para a vida. Portanto, a vida no Espírito, a nova vida que Deus nos dá, se dá pela ação do Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito que nos faz vivermos como filhos. E aqui não podemos esquecer que Jesus não veio ao mundo simplesmente só para nos salvar, para nos resgatar do pecado e da morte, mas para nos ensinar a viver. E se vive no Espírito Santo, como viveu Jesus. Então o Espírito é quem vai nos levar a viver a vida de Jesus Cristo. Por isso habita em nós, para que também nós possamos viver a vida de Jesus que foi vivida aqui nesse mundo. Lembrando que Jesus é o ungido de Deus. Ele é aquele que caminhou nesse mundo cheio do Espírito Santo. A palavra Cristo, ou Messias, Cristo no grego, Messias no hebraico, indicam que Jesus é aquele que é cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo é ele quem doa o Espírito Santo ao povo da nova aliança, o povo messiânico. Então a palavra Cristo, a palavra Messias está sempre ligada a Jesus, ao Espírito. O ungido é Jesus, e quando a gente diz que ele é ungido, ele é ungido pelo Espírito Santo. Quando a gente diz que alguém é cristão, nós estamos dizendo, é ungido. E foi em Antioquia, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que os discípulos de Jesus, que até então eram chamados, na maioria das vezes, de os discípulos do caminho, o caminho é Jesus, de cristãos. Isso aconteceu em Antioquia. Ali, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus começaram a ser chamados de cristãos, ou seja, de ungidos ou de outros cristos. Pensar em unção é pensar no Espírito Santo. É o Espírito quem nos dá a graça de vivermos a vida nova de filhos de Deus. É o Espírito que clama Abba, ó Pai. Por adoção, nós nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito que habita em nós. Tudo bem? Então, nós discorremos aqui sobre a questão número 136 do compêndio, que corresponde aos parágrafos 683 até 686 do Catecismo da Igreja Católica. Vamos então agora à questão número 137, que diz o seguinte: por que a missão do Filho e do Espírito são inseparáveis? Aqui é importante já na pergunta entendermos que o Pai
enviou ao mundo o Filho e o Espírito Santo. Então, na Trindade, se costuma dizer que o Pai não tem missão, o Pai não entrou no mundo diretamente. Quem entrou no mundo foi o Filho, que se encarnou, assumiu a natureza humana, assumiu um corpo, e o Espírito Santo também foi enviado ao mundo e permanece na igreja, habitando em nós, dentro de nós. Mas o Pai não tem missão na economia da salvação. Alguns dizem que a missão do Pai é enviar, mas o Pai não entrou no mundo, na economia da salvação. Então, quem foram enviados? Quem tem missão no mundo? É o Filho e o Espírito Santo. Os teólogos gostam de chamar isto de o abraço do Pai. O Pai abraça a humanidade enviando o Filho e o Espírito Santo. O Filho é um de seus braços, o Espírito Santo é o outro braço. Assim Deus Pai nos abraça, enviando ao mundo o Filho e o Espírito Santo. Tem que ter muito amor, não é? Para sair de si e ir ao encontro do outro. É próprio do amor o dinamismo, a coragem de sair de si e ir ao encontro do outro. E Deus, no seu Filho e no Espírito, prova a nós que nos ama. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos estar próximo, queremos estar perto. E se estamos distante, sentimos falta. Isso tem ocorrido muito, né? Nesta pandemia que nós estamos vivendo. Vivemos afastados de muitas pessoas. E se sentimos esse afastamento é porque nós amamos. Sentimos saudades é porque amamos de fato. Deus nos ama, por isso nos envia seu Filho e o Espírito Santo, abraçando assim a humanidade e vindo nos conhecer de perto, não apenas lá do alto, não nos amando apenas lá do alto, mas amando-nos daqui de baixo também. Então, já na pergunta tem algo de importante. Por que a missão do Filho e do Espírito Santo são inseparáveis? Então, ele pergunta por quê. A missão do Filho, ela não se separa da missão do Espírito Santo, estão juntas. Vamos ver o que o compêndio responde. Na Trindade indivisível, o Filho e o Espírito Santo são distintos, diferentes, mas inseparáveis. Do início ao fim dos tempos, com efeito, quando o Pai envia seu Filho, envia também o Espírito que nos une a Cristo na fé, a fim de que possamos, como filhos adotivos, chamar a Deus de Pai. O Espírito é invisível, mas nós o conhecemos por meio da sua ação quando nos revela o Verbo e quando age na igreja. Bom, tem bastante coisa aqui. Então, o compêndio inicia afirmando que a Trindade é indivisível. Então, nós temos um Deus Trindade que não se divide. Não é possível pensar o Pai sem o Filho e vice-versa, o Espírito Santo sem o Filho, o Espírito Santo sem o Pai. A Trindade não se divide. Nós falamos aqui da missão do Filho e da missão do Espírito Santo. Quem se encarnou foi o Filho, o Pai não se encarnou. O Filho também não se encarnou. Mas isso não aconteceu de modo isolado, dividindo a Trindade. Quando o Filho se encarnou, o Pai e o Espírito Santo estavam com o Filho e permaneceram com o Filho. Quando o Espírito foi enviado ao mundo, ele não deixou a Santíssima Trindade, não dividiu a Trindade. Quando uma pessoa da Trindade age, as outras duas sempre estão unidas. Então, a encarnação é uma apropriação do Filho. Quem se encarnou foi o Filho, mas o Pai e o Espírito estavam juntos. Assim como o envio do Espírito Santo. Assim como o Pai, que é o Criador, quando criou, criou pela sua palavra, que é o Filho. E o Espírito pairava sobre as águas. Alguns teólogos gostam de usar a imagem do Pai criando pela palavra, e quando o Pai diz a palavra,
vem o hálito, o sopro. Então o Pai cria pela palavra e pelo Espírito. Então a Trindade, ela não se divide. Repito, quando uma das pessoas da Trindade age, nunca age sozinha, mas sempre tem as outras duas pessoas da Santíssima Trindade. Então o Pai enviou, mas não fez isso a sós. O Filho se encarnou, mas isso não ocorreu de modo isolado. O Espírito Santo desceu sobre nós e habita em nós e conduz a igreja, mas isso não ocorre sem a comunhão trinitária. Então a Trindade não se divide, porém as pessoas são distintas. Diz aí o compêndio: o Filho e o Espírito são distintos. Então na Trindade nós temos unidade e igualdade na natureza com relação à substância, por isso que se diz que o Filho é consubstancial ao Pai, no credo niceno-constantinopolitano. O credo não diz, mas também o Espírito Santo é consubstancial ao Pai também, e ao Filho também. Isso significa dizer que tem a mesma natureza, a mesma substância. Qual é a natureza do Espírito Santo? É a natureza do Filho e a natureza do Pai. É a mesma natureza. Então são iguais com relação à natureza, porém distintos com relação ao modo como se relacionam. Então o termo pessoa indica justamente relação. Então as pessoas se relacionam, é próprio do ser pessoa relacionar-se. Quando a gente se isola demais e não se relaciona com as pessoas, é um indício de que alguma coisa não vai bem. Então nós temos sempre esse desafio de tornar-se pessoa. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, uns com os outros, com as coisas criadas e consigo mesmo, nós vamos nos tornando cada vez mais pessoas. Então na Trindade existe relação. O Pai se relaciona com o Filho, com o Espírito Santo. A distinção se dá no modo como se relacionam. A igualdade se dá na natureza, na substância. Há uma única substância, uma única natureza na Trindade. A distinção se dá pelo modo como as pessoas trinitárias se relacionam. O Pai se relaciona como Pai, o Filho como Filho, o Espírito como pessoa, amor. E essa missão do Filho e do Espírito Santo, embora sejam distintas, são inseparáveis. Vamos ver o porquê disso, não é? Por quê? Porque há um único plano de salvação. E o Filho e o Espírito cooperam igualmente por esse plano de salvação. Há uma única revelação divina, há uma única intenção de salvação da humanidade, de redenção do gênero humano. Por isso, a missão do Filho e do Espírito Santo no mundo são inseparáveis, que é um único plano de salvação. Correto? Pois bem, falar de Trindade não é fácil. É uma linguagem que às vezes a gente se trai bastante, não é? Uma linguagem bem complexa. Mas eu penso que vocês estão entendendo, correto? Se não estiverem entendendo, escreve alguma coisa aí e depois eu vou tentar esclarecer, correto? Pois bem, o compêndio continua dizendo que é o Espírito Santo que nos une a Cristo na fé. Então nós somos discípulos de Jesus. E quem é que nos capacita para sermos discípulos de Jesus? É o Espírito Santo. Lembrando que Jesus foi animado por esse mesmo Espírito. Diz lá Lucas, logo após o batismo de Jesus, que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Então Jesus era alguém impelido pelo Espírito. E ali mesmo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, Jesus vai à sinagoga, toma o rolo do livro do profeta Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, libertar os cativos, dar visão aos cegos e proclamar um ano da graça do Senhor. Portanto, Jesus,
é este que caminhou nesse mundo cheio do Espírito Santo. Por isso é o ungido. Nós somos chamados a seguir Jesus. Isso só é possível no Espírito Santo, impelidos pelo Espírito de Deus. Vocês já devem ter ouvido que durante séculos a igreja refletiu pouco ou falou pouco sobre a ação do Espírito Santo. Sobretudo depois do Concílio Vaticano II, que ocorreu na década de 60, mais especificamente, de 1962 a 1965, a igreja passou a falar mais sobre o Espírito Santo. Alguns inclusive chamam o Concílio Vaticano II de um novo Pentecostes. Foi a partir do Concílio Vaticano II que os leigos passaram a ter mais espaço na igreja. A igreja disse e afirma hoje, continua afirmando, que os leigos são ungidos pelo Espírito de Deus e que a igreja não cumpre a sua missão sem os leigos. Então, quem é que nos faz seguir Jesus Cristo? É o Espírito Santo, que clama em nós, Abá, ó Pai. Como diz São Paulo, e daqui a pouco a gente vai ver essa passagem. Fala-se em configuração a Jesus, né? A gente vai caminhando para se assemelhar a Jesus. Há um pai da igreja, um padre da igreja, padre é pai, ele diz que nós somos feitos, explicando a ele, né, o porquê que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele diz que nós somos imagens de Deus e isso nós não perdemos pelo pecado original. No entanto, a semelhança ela vai sendo adquirida conforme a gente segue a Jesus, conforme nós somos configurados a Jesus. Isso é possível no Espírito Santo, na unção do Espírito de Deus. Então, sem o Espírito, a gente não segue Jesus. Por isso é muito importante invocar o Espírito Santo todos os dias. Invocar sempre o Espírito de Deus. Lembrando que nós podemos conversar com o Espírito. O Espírito recebe a mesma adoração que recebe o Pai e o Filho. A mesma glória que recebe o Pai e o Filho. Portanto, podemos também falar com o Espírito Santo. Repito que na liturgia, a igreja ela se dirige ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Mas na nossa oração pessoal, nós podemos conversar diretamente com o Espírito Santo. Desde que a gente não divida a Trindade, né? Mas nós não somos capazes disso. Não conseguimos. Correto? E o compêndio diz que nós somos filhos adotivos, né? Bom, quem é o filho? É Jesus. Diz um dos salmos, do Saltério: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa geração é eterna, fora do tempo, não é? Ou seja, está acontecendo. Nós que estamos no tempo, a gente não entende muito bem isso. Mas, na eternidade, o Filho é gerado eternamente. E o Espírito é expirado eternamente. Aí está complicando, né? O fato é que nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele é o Filho por excelência, Jesus. Mas porque nós recebemos esse Espírito Santo e que habita em nós, também, por adoção, nos tornamos filhos de Deus. E Jesus é o herdeiro, o Filho é o herdeiro, né? É o que São Paulo diz lá na carta aos Gálatas e também na carta aos Romanos. Se sois filhos, sois também herdeiros. Não sois mais escravos, mas filhos. Isso a gente demora para compreender o que é viver como filho de Deus. É viver na liberdade. O pecado nos aprisiona. Viver como Jesus viveu, viver na obediência do Pai ao Pai no Espírito Santo. Isso nos torna livres. Nós temos acesso ao Pai em Jesus, com liberdade. Viver como filhos é uma coisa que por vezes demora para a gente entender. Entender que Deus é Pai, né? O que significa isso? Dizer que Deus é Pai.
Às vezes temos uma relação negativa com nossos pais e dizer que Deus é pai se complica um pouquinho, né? Mas Deus é nosso pai. Por isso nós precisamos, para entender isso, olhar para a relação de Jesus com o pai. Jesus chamava Deus de Abá, do aramaico, significa papaizinho. Então é uma relação muito afetuosa, muito carinhosa. Então ser filho é ser alguém amado tal qual Jesus. Podemos lembrar aqui a experiência de Jesus no seu batismo. Vem a voz do alto que diz: este é o meu filho muito amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. Então viver como filho é viver sabendo-se amado, sabendo-se querido, desejado por Deus Pai. Mas isso por adoção, tá? O filho por natureza é Jesus. Nós, por bondade de Deus, pelo amor de Deus, nos tornamos filhos adotivos pelo Espírito que habita em nós. Correto? Muito bem. O compêndio continua dizendo que o Espírito é invisível. Bom, essa parte aqui é importante. O Filho se encarnou e se tornou visível. Diz São Paulo que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui dá até para fazer uma interface com a questão das imagens, né? Por que nós católicos fazemos imagens? Fazemos imagens, sobretudo a partir do mistério da encarnação. Deus, que era invisível por Espírito em Jesus, assumiu uma imagem, a natureza humana. Então, o Deus que era invisível, que não era visto, que a gente não poderia imaginar como ele seria, assumiu a forma humana, e a partir disso nós passamos a fazer imagens. Tá? Mas o Espírito Santo não se encarnou, nem o Pai também. O Filho se encarnou, assumiu uma imagem, mas o Espírito Santo, ele é invisível. Habita em nós. E o Espírito, a palavra no grego significa sopro, vento, pneuma. Aí vem pneu, né? Pneu cheio de ar. Então o Espírito Santo é vento, sopro. Também no hebraico a palavra ruá indica o mesmo sentido, vento, sopro. Então tem a ideia de dinamismo, né? Quem é conduzido pelo Espírito Santo não é muito acomodado não. Aliás, não é nada acomodado, né? É sempre alguém muito dinâmico, alguém corajoso. São Paulo diz que nós recebemos um espírito que não é de timidez, não. O Espírito de Cristo não é espírito de timidez, mas um espírito que nos encoraja. Mas esse espírito, ele permaneceu espírito. É redundante, né? Mas, comparando com o Filho assumiu a nossa natureza humana. E essa natureza humana assumida por Jesus, ela é irrevogável, né? Jesus subiu aos céus de corpo e alma, com seu corpo humano. Então tem um corpo humano nos céus, o corpo de Jesus. Então do mesmo jeito que ele morreu, ele ressuscitou. Levou inclusive as marcas da paixão. Levou a sua história, porém ressignificada, redimida. Um corpo glorioso, mas o Espírito Santo não assumiu nenhum corpo. Então, repetimos aqui o diálogo de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. O Espírito sopra onde quer, ouves o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que é que diz o compêndio? O Espírito é invisível, mas nós o conhecemos por meio da sua ação, quando nos revela o Verbo, quando nos revela o Filho. Então a gente não vê o Espírito Santo, mas o percebe, o sente agindo em nós, principalmente quando nos aponta para Jesus, principalmente quando nos lembra de muitas das coisas que disse Jesus. No Evangelho segundo João, Jesus diz que é o Espírito Santo quem vai nos recordar das coisas que ele disse. Então volta e meia na nossa vivência diária da fé,
quando nós nos recordamos daquilo que disse Jesus, é a ação do Espírito Santo. Quando a gente vai tomar uma decisão, vai fazer algo importante e nos vem aquela moção interior, é o Espírito Santo nos recordando aquilo que disse Jesus. Então o Espírito nos revela o Verbo, nos revela o Filho. E quando age na igreja, então a gente percebe o Espírito Santo agindo na igreja, quando age em nós e age na igreja. Um exemplo, talvez clássico, da ação do Espírito Santo na igreja é o conclave. Conclave, que é aquela reunião dos cardeais da igreja, que se fecham lá na Capela Sistina, no Vaticano, para eleger o novo pontífice, o novo Papa. E a igreja nos diz que o Papa é eleito pelos cardeais que votam, mas tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo. Então o Espírito age na igreja. Nós estamos no tempo em que o Espírito Santo conduz a igreja. Entre altos e baixos, entre erros e acertos, a igreja vai sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a gente confia na palavra do magistério, por isso a gente confia na igreja, a gente deposita a nossa obediência à igreja, porque ela é assistida continuamente pelo Espírito Santo, em especial o magistério da igreja, que é formado pelos nossos bispos, principalmente quando se pronunciam num concílio, por exemplo. Então, não aceitar o que diz um concílio, como o Concílio Vaticano II, é negar a ação do Espírito Santo. Não aceitar um Papa é negar a ação do Espírito Santo. Então, eu gosto desse Papa, mas eu não gosto do outro. Eu aceito esse, mas não aceito aquele outro. Então, a gente está negando a ação do Espírito no conclave. E isso é a tradição da nossa igreja, quem nos diz. Então, às vezes, a gente faz algumas afirmações que negam a ação do Espírito. A gente acaba olhando a igreja, muitas vezes, apenas como uma instituição humana. Mas ela é uma instituição humana, mas não só isso. É uma instituição divina. Quem está por detrás da igreja, agindo, atuando, é o Espírito Santo. Às vezes a gente não entende, né? Porque esse Papa, esse Bispo, esse Padre na nossa paróquia, alguma coisa tem, alguma coisa o Espírito Santo quer nos dizer. Nós precisamos nos deixar interpelar por isso, que é o Espírito quem conduz a igreja. Tem que ter fé, né? Para acreditar nisso, tem que ter fé. Então, repito, não aceitar o Papa é negar a ação do Espírito no conclave. Não aceitar um concílio, como o Concílio Vaticano II, é negar a inspiração do Espírito Santo, em especial agindo no magistério da igreja. Então, fiquemos com o Papa, fiquemos com os concílios da igreja. Tivemos 21 concílios ecumênicos, são os grandes concílios que reúnem toda a igreja. O Espírito Santo conduz a igreja. Digo, entre altos e baixos, entre alguns erros e acertos, né? A gente comete erros, mas o Espírito Santo vai ajudando aí, vai fazendo marabalismo, né? Para que a gente seja conduzido de fato pela vontade divina, tá? Ok? Ainda temos tempo. Então vamos à questão número 138. Lembrando que essa questão, a 137, do compêndio, corresponde aos parágrafos 687 a 690 e também 742 a 743 do Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, se a gente ficar aqui com a ação de Deus Pai, que envia ao mundo o Filho e o Espírito, e esse é o chamado abraço do Pai, já está de bom tamanho, né? Então, o Pai não tem missão no mundo, mas envia o
o Filho e o Espírito, que têm missões, e essas missões estão intimamente ligadas, pois há um único projeto de salvação, e o Filho e o Espírito estão trabalhando para isso. Correto? Então vamos agora à questão número 138, que diz assim: quais são as denominações do Espírito Santo? Ou seja, quais são os nomes dados ao Espírito Santo? Jesus tem muitos nomes na Bíblia, não é? O Espírito Santo também, nós vamos ver alguns deles aqui. Diz assim, a resposta: Espírito Santo é o nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então é o nome próprio, Espírito Santo. Porém, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo também é chamado de Espírito Paráclito, Consolador, Advogado e Espírito de verdade. O Novo Testamento o chama também de Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito da glória e Espírito da promessa. Pois bem, Paráclito é uma palavra do grego. Lembrando que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, certo? E alguns livros do Antigo Testamento também foram escritos em grego. Então, são 3 línguas da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. O Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, todos eles foram escritos em grego, que assim, mal comparando, era o inglês da época. Então é sempre bom repetir aquilo que um professor na faculdade de teologia dizia para nós, que Jesus dentro de casa ele falava aramaico. Quando ele ia para a sinagoga, ele falava hebraico. E quando ele ia para o mercado, para o comércio, ele falava grego. O grego é a língua do comércio. Então toda aquela região do Mediterrâneo tinha uma influência do Império de Alexandre Magno, Império Macedônio de Alexandre Magno, que levou a cultura grega para os povos dominados. E a região da Terra Santa, da Palestina, foi uma dessas regiões. Por isso o grego era também falado ali, era a língua do comércio. E quando o Novo Testamento foi escrito, foi todo ele escrito em grego. Então a gente tem uma influência muito grande da língua grega. E lembrando que os 3 primeiros séculos da nossa igreja, a igreja falou grego. Todas as vezes que ela foi se pronunciar, ela se pronunciava em grego. Se a gente pegar lá os textos dos 2 primeiros concílios ecumênicos, Niceia e Constantinopla, a gente encontra os textos, as definições, o que o concílio definiu, escrito em grego, certo? Depois veio o latim. O latim veio depois, tá bom? Então a primeira língua da igreja não foi o latim, foi o grego. O latim continua sendo a língua oficial da igreja, mas lá nos inícios, na sua origem, o grego é a língua dos primeiros séculos do cristianismo, tá bom? Então a palavra paráclito vem do grego, paráclitos, que significa consolador. Então a palavra consolação, ela indica justamente ter solo, consolo. Ter consolação é ter solo, que é o contrário da desolação, que é perder o chão. Então o Espírito Santo é aquele que nos consola, aquele que dá chão, que dá segurança, dá firmeza. Também o Paráclito é traduzido também por advogado ou defensor. É o Espírito Santo que nos defende nas horas difíceis, nos momentos de tristeza, nos momentos de tentação. É o Espírito Santo de Deus que é a força de Deus em nós. Então Paráclito, normalmente nas nossas Bíblias, é traduzido por consolador, advogado, defensor. Também é chamado de Espírito de verdade. Vocês devem se lembrar, Jesus diz o seguinte: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então é o Espírito Santo que nos conduz à verdade. Logo,
se contrapõe à mentira. Viver na mentira não é viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito é viver aderindo à verdade, que é Jesus Cristo, abraçando a verdade. E Jesus ainda diz: tenho muitas coisas a vos dizer, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E também chama o Espírito Santo, o Novo Testamento, mais especificamente no livro dos Atos dos Apóstolos, de o Espírito da promessa. É o último nome dado ao Espírito aí na questão número 138. Vale a pena a gente olhar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Vou pegar esse título porque justamente ele é pouco dito, pouco falado. Eu tenho aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém. Diz assim, pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem é que está falando aqui? É Pedro, no dia de Pentecostes. Então, os apóstolos são questionados, né? O que está acontecendo? Está todo mundo embriagado aqui de vinho doce, né? E ele diz que não, é 9 horas da manhã, não é possível estar todo mundo bêbado, né? O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa do Pai. Se a gente pegar lá o livro do profeta Joel, Joel diz: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Então, que promessa é essa? A promessa do derramamento do Espírito Santo, feita já no Antigo Testamento. Depois peguem lá a profecia de Joel, um livro bem curtinho. Derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Os vossos jovens profetizarão, os anciãos terão sonhos, indicando aqui já a realidade dos dons carismáticos do Espírito Santo que São Paulo enumera lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, correto? Então, qual é a promessa do Pai? É o derramamento do Espírito Santo. E Pedro se levanta no dia de Pentecostes e diz: pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Então, a promessa não é só para os filhos de Israel, para os judeus, mas para todos aqueles que estão longe. Lembrando do nosso encontro passado ou retrasado, que nós falamos da expansão geográfica do Evangelho na literatura de Lucas. Lembrando que Lucas escreveu o Evangelho, que leva seu nome, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali ele narra o Evangelho que vai crescendo. E sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Ele narra o Evangelho que vai crescendo geograficamente, vai se expandindo. Começa na Judéia, vai para Samaria e aí daí para o mundo. Por isso nós temos 3 Pentecostes narrados no livro dos Atos dos Apóstolos e a gente já viu isso, né? Eu espero que vocês tenham marcado aí na Bíblia. Depois, quando a gente se encontrar pessoalmente, vocês me mostram onde estão aí os 3 Pentecostes, né? O Pentecoste dos judeus, que é o mais conhecido, está no capítulo 2 de Atos. O Pentecostes dos samaritanos e depois o Pentecostes dos gentios. Correto? Essa é a promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Lembrando que o que uma pessoa da Trindade faz, sempre faz em comunhão com as outras 2 pessoas trinitárias. Tudo aquilo que o Espírito faz, faz na comunhão com o Pai e com o Filho. O que o Filho fez nesse mundo, se encarnando, fez na comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Na Trindade há a unidade e há a diversidade. A unidade se dá na natureza. A natureza é a mesma, a natureza divina.
eles estão em comunhão. Deus não é a solidão de um, mas a comunhão de três. Mas a diferença se dá na relação, no modo como as pessoas trinitárias se relacionam e no modo como elas agem no mundo. A missão do Filho é uma, a missão do Espírito é outra. O Espírito Santo não se encarnou. Mas tudo isso é feito em comunhão trinitária. Tudo bem, gente? Está dando 8 horas. Como eu disse a vocês, eu não consigo ver se tem pergunta, mas terminando o encontro aqui, eu consigo ver, tá? O Facebook subia os comentários de vocês ali, agora não sobe mais, tá? Então, depois, quando a gente conclui a gravação, aí sim eu consigo ver. Se tiver alguma questão, eu posso tentar esclarecer, tá? Eu sei que não é fácil falar da relação entre as pessoas da Trindade. Não é fácil falar de Trindade. A linguagem é bem técnica, não é? E olha que aqui eu não procuro não falar muito os termos técnicos, né? Mas seria interessante a gente guardar isso. Uma coisa é Deus em si mesmo, outra coisa é Deus no mundo. Deus em si mesmo é a chamada Trindade imanente. Deus em si mesmo. Então, antes da criação, Deus já existia. E o Pai se relacionava com o Filho. O Pai ama o Filho é o amado, o Espírito é o amor que envolve. E essa explosão de amor culminou com a criação. O homem caiu, desobedeceu Deus prontamente. Lá no proto-evangelho que nós encontramos no livro do Gênesis, Deus, logo após a queda do homem, Gênesis capítulo 3 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os teólogos chamam isso já de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Proto é do grego, primeiro evangelho. Então o homem caiu, Deus já criou um plano de salvação. E essa salvação se dá no mundo. Então Deus sai de si e vem ao mundo. É a trindade econômica, a trindade no mundo. É Deus que sai de si, da sua glória, da sua eternidade e entra no mundo por amor à humanidade. E quem entrou no mundo? Diretamente, o Filho e o Espírito Santo. O abraço do Pai. Amém? Então, vamos encerrar nosso encontro de hoje. Lembrando que amanhã é dia de São João Batista, não é? Precursor, o último profeta do Antigo Testamento. E Jesus disse que dos nascidos de mulher não tem nenhum maior do que João Batista. O maior. Então, por isso que amanhã é uma solenidade da nossa igreja, né? Missa completa, né? Com creio, glória, a segunda leitura. Vamos celebrar online, aqui na nossa paróquia, pelo menos. Vamos então suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, por intercessão de São João Batista, ele que foi conduzido pelo Espírito. Os profetas eram dóceis à ação do Espírito Santo. Peçamos a Deus que também nós sejamos dóceis à ação do Espírito, que quer nos configurar ao seu Filho Jesus, nos tornando discípulos dele e nos fazendo pessoas mais felizes, né? Nós somos felizes seguindo Jesus. Quando queremos seguir os nossos projetos, por mais bonitos e belos que sejam, por melhores que sejam as nossas ideias, o projeto melhor é o projeto de Deus, do reino de Deus, e o Espírito Santo é quem nos dá a graça de entrarmos nesse projeto de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria
e de São João Batista. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã, às 9, missa. E à noite, nesse mesmo horário, às 19 horas, rezaremos o terço mariano pedindo pelo fim da pandemia, pelos nossos enfermos e por todas as intenções que trazemos. Obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso a todos e paz e bem.